Quem está vendo ela girar no sentido horário? Levanta a mão, deixa eu ver. Nossa, um monte de gente. E quem está vendo ela girar no sentido anti-horário? E quem vê ela se girar nos dois sentidos, uma hora num, outra hora no outro? Legal, né? Então, vamos... Isso aqui é só um gimmick hoje. Eu estou aqui primeiro tentando me acertar. Um gimmick hoje para a gente entrar no nosso assunto, que o assunto é do futuro que a gente vai falar hoje. Então, quando vocês olham para o futuro, o que vocês enxergam? Vocês enxergam possibilidades de negócios em todos os sentidos? Ou vocês estão deixando essas vantagens para os seus concorrentes? Hoje, a gente vai dar uma olhadinha de novo. Opa, nós vamos dar uma olhadinha de novo nesse daqui. E vamos começar a ver se a gente enxerga outra coisa. Na realidade, ela é uma ilusão de ótica. Ela é apenas uma silhueta flipada em duas dimensões. Mas os nossos olhos querem ver e teimam em ver uma figura tridimensional que gira 360 graus. O que mais será que os nossos olhos teimam em ver quando a gente olha para o futuro? Vamos dar uma olhada? Dizem, reza a lenda, que as pessoas que veem ela girando no sentido horário pensam com o lado direito do cérebro. E as pessoas que veem ela girando no sentido anti-horário veem com o lado esquerdo do cérebro. Mas se a gente ligar o nosso cérebro e fizer algumas sinapses, a gente pode ver um outro quadro. O quadro do século XX e do século XXI. O século que usa lógica e o século que usa símbolos. O século que usava palavras e o século que agora usa símbolos e corre riscos. Bom, vamos avançar um pouquinho e dar uma olhada mais profunda no que é o século XX, no que foi o século XX, no que está sendo o século XXI. A palavra de ordem do século XX é obedecer. E a palavra de ordem do século XXI é engajar. No século XX, as minhas motivações são extrínsecas. O incentivo vem de fora. Então, eu tenho que ter alguém para me gerenciar, que eu obedeça a regras. Regras que não foram construídas por mim, nem junto comigo. No século da geração Y, que hoje tem mais ou menos 30 e poucos anos de idade, tem muitos deles aqui hoje, né? E que já são 47% da mão de obra no mercado, no século da geração Y, as motivações são intrínsecas, elas vêm de dentro. Essa geração tem planos próprios, elas têm autonomia. No século que eu tenho que obedecer, quando eu faço coisas certas, sou recompensada. E sou punida quando erro. Mas vejam que ironia. No século XXI, os erros fazem parte do processo. Não provocam nenhuma reação. Pelo contrário, são bem-vindos. Os erros convidam ao aperfeiçoamento, porque nada está pronto, nada está perfeito. E é disso que se trata o modo beta. Alguém aqui não sabe o que é o modo beta? O modo beta está em teste, certo? No século XX, as coisas que estavam em testes não eram lançadas. No século XXI, a gente lança o modo beta, compartilha, pede colaboração, as pessoas colaboram, esse modo beta é aperfeiçoado, ele fica melhor e ele é de novo compartilhado e se pede uma nova colaboração e faz com que ele fique melhor, melhor e melhor. Né? Não fica perfeito, fica sempre melhor. E isso é a cara da geração Y, uma geração que acha que tudo pode sempre melhorar. É essa geração que lota os cursos de MBA. Aliás, um negócio totalmente em linha com o século XXI. Essa geração é uma geração que acha que pegou um mundo arrasado e ela quer fazer coisas que façam a diferença no mundo. A gente viu, quem viu domingo no Fantástico, o menino João Felipe, dizendo que aos 13 anos mandou cartas para todas as ONGs, dizendo que ele queria mudar o mundo.
E 5 ONGs responderam para ele que ele era muito pequeno, que era para ele esperar, que não dava para ele mudar o mundo. E ele não desistiu, hoje ele tem 25 anos, trabalha na ONU e diz que mudou o mundo em 40 países. E para terminar aqui com o século XX, a gente vai falar um pouco de um certo pavor que a gerência do século passado tinha em relação a novas ideias. E para isso, eu vou mostrar para vocês um comercial que eu acho que foi muito feliz em fazer essa comparação entre pavor com a criatividade e a popular batata quente na mão. Vamos dar uma olhada. Doutor, olha essa ideia aqui. Ela aumenta a produção, reduz custos. Genial, Rodolfo. A gente tem que investir nisso. Bom, e aí é com o Valdeir. A ideia é boa, mas dinheiro é com o Lúcio. Lúcio! Rodolfo, é sua Esther? Sua ideia virou um problema. Então, se a sua ideia virou um problema no século XX, ela é bem-vinda no século XXI. Porque as complexidades do século XXI vão exigir muitas e muitas e muitas boas ideias. Porque tudo que for rotineiro e repetitivo terá soluções automatizadas e robotizadas. Porque tudo que é repetitivo não inspira os seres humanos. Pelo menos, não os seres humanos da nova geração Y. Essa geração quer fazer coisas que façam com que elas usem a sua imaginação, né? Que a gente viu que é a parte que é a era que usa a imaginação e não palavras. Para as soluções não óbvias, nós vamos precisar de um outro tipo de pensamento. Nós vamos precisar de um pensamento generativo, inventivo, um pensamento que pense em possibilidades, que seja inclusivo, um pensamento que seja sim e não sim mas. Também vamos precisar de um pensamento dissidente, divergente. Nós vamos precisar de um pouco de rebeldia. E sobre rebeldia a gente vai falar daqui a pouco. Cérebro ligado. Essa é a minha mensagem para a minha primeira parte dessa conversa hoje. Como diz a economista Norina Hertz, para a complexidade da nova era, nós vamos precisar manter a parte do nosso cérebro que toma decisões ligada. A gente viu um pouco das habilidades que o novo século vai exigir dos seus habitantes. Vimos também que as habilidades do século passado não vão funcionar no próximo século. Agora a gente vai ver um pouco sobre rebeldia, tendências e reflexão. E quando eu penso em rebeldia, eu penso em inovação. Inovação é uma palavra usada à exaustão. E alguém teve a pachorra de contar. Ela foi impressa 600 vezes mais no New York Times entre 2009 e 2010. E por quê? Porque o mundo, esse novo mundo, ele precisa de ideias novas, ele precisa de coisas novas, ele precisa de visões novas. E a gente quer, todo mundo quer essas novas visões, mas a gente quer fazer o omelete sem quebrar os ovos. E isso não vai rolar. A gente quer ficar no conforto das nossas velhas certezas. Os nossos instintos, eles querem moleza, eles querem sentar no pudim. Eles querem, é verdade, não é verdade? Ficar aqui. Eles querem sentar no pudim. E eles fazem com que a gente se cerque de pessoas e de ideias e de profissionais que acreditam nas ideias que a gente já acredita. Por isso, a gente precisa criar um espaço dissidente, um espaço que acolha ideias heréticas, que acolha opiniões divergentes, diferentes das nossas. E foi um espaço assim que a gente sugeriu para os microempresários do Itaú Empresa no final do ano passado. Então vamos dar uma olhadinha? Opa, pulei um slide. Aqui a gente queria falar do espaço dissidente, que para você progredir,
você tem que criar e destruir ideias. Então, por isso que você precisa de um espaço dissidente. Vamos lá. Dica 3. Aprenda com quem sabe mais. Junte seus empregados para o Shopinho e exponha a sua ideia de ganhar mais no mundo virtual. Quem pode ajudar a colocar no site o tal botãozinho do Messenger para conversar com os clientes? Ou fazer do seu celular um verdadeiro computador de mão, para ficar ligado com quem interessa. Então, espaço dissidente parece um palavrão, né? Na realidade, uma sexta-feira com um Shopinho e uma pauta de inovação é um espaço dissidente. O difícil é a vontade política para criar um espaço tão simples. Um outro espaço dissidente que foi criado foi pelos gigantes dos eletrônicos, a Best Buy. Eles criaram um espaço onde chamavam todos os tipos de funcionários, faxineiros, pessoal do escritório, pessoal de lojas. E nesse dia eles faziam apostas. Apostas sobre várias coisas. Por exemplo, esse objeto aqui, esse produto vai vender mais antes do Natal ou no Natal? Essa promoção deveria entrar no ar agora ou deveria ser uma outra promoção? E todo mundo aposta. E o que a Best Buy descobriu com isso? Num desses dias, eles pediram que se apostassem se a mega loja que eles iam abrir na China seria inaugurada na data correta. O departamento financeiro inteirinho apostou todas as fichas de que não seria aberto na data correta. E, perguntados do porquê, eles disseram que existiam uns problemas tecnológicos que impediriam isso. E a Best Buy viu que nem os seus experts em previsões e nem os experts da China sabiam desse problema. Então, o que a Best Buy descobriu com o espaço dissidente, ela descobriu que tem muita sabedoria dentro da Best Buy. Então, vamos ver o que a gente já aprendeu hoje. Cérebro ligado para poder ver as possibilidades em todos os sentidos. Criar um espaço dissidente que acolha ideias heréticas e ideias divergentes. E agora, a gente já falou um pouquinho das habilidades que nós precisamos ter para enfrentar as complexidades do século XXI, que esse século vai precisar de pelo menos um pouco de rebeldia, e agora a gente vai falar de tendências e de reflexão. Quanto mais a gente compra tendências, baixa tendências, ouve profissionais falando de tendências, mais a gente acumula informação. Mas o que as tendências podem fazer pelos nossos negócios? O que elas já fizeram pelos negócios dos outros? Como que a gente pode ganhar com as tendências? Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que tendências são uma forma da gente criar o futuro. As tendências são como uns choques que estimulam a gente em direção a olhar para onde o mundo está caminhando. Quando a gente... aqui, algumas tendências para a gente pensar. Quando a gente fala de tendência, a primeira coisa que me vem na cabeça, eu adoro falar de tendência, a primeira coisa que vem na cabeça são as contratendências. Então, o que acontece? Você tem uma tendência, ela pode ser turbinada, bombada por um evento, ou ela pode retroceder. Então, geralmente, ela é turbinada ou bombada por um evento de peso. Por exemplo, uma catástrofe política, como o 11 de setembro, ou uma catástrofe da natureza, como o tsunami do Japão. Pouco tempo antes do 11 de setembro, a gente estava caminhando para liberar, para abolir os passaportes entre alguns países. E veja no que deu. Uma forte contratendência de segurança. A mesma coisa quando vocês pensam sobre a energia atômica, que estava bombando, né, e ainda bomba no Brasil, né, vamos construir outra coisa aqui. Mas, enfim, ela estava bombando em todos os países e agora engatou uma super marcha ré. Por outro lado, vocês podem ter tendências, como, por exemplo, a tecnologia pessoal, que vem sendo uma tendência há muito tempo, e ela continua viva, porque ela é constantemente turbinada pela constante queda no preço da tecnologia. Então,
Essa assim, é a primeira coisa que a gente tem que saber sobre tendência, né? Que existem as tendências turbinadas e as tendências que podem sofrer um revés e que esse revés geralmente não está nas nossas mãos. Vamos ver o que a gente vai falar. Bom, uma coisa que eu pensei era da gente fazer um exercício e pensar que a gente acabou de comprar o último estudo de tendências e o que a gente faria com eles, né? Com ele. Então eu pensei que acho que a primeira coisa que seria legal fazer seria olhar para todas as tendências, né, desse estudo. Mas olhar assim, de uma forma desarmada, sem medo, né? Depois da gente olhar, a gente vai escolher uma tendência para a gente se aprofundar, né? Com a palestra minha, eu já escolhi essa daqui, senão eu ia ter que ficar perguntando para vocês essa coisa. Então, eu escolhi essa tendência do compartilhamento e da colaboração. Por que eu escolhi essa tendência? Porque essa tendência é uma tendência muito forte. E como que a gente sabe quando as tendências são fortes, são de peso? Quando elas são interligadas, interconectadas com várias outras tendências. Então, vamos dar uma olhadinha. A tendência do compartilhamento, ela é possível porque existe uma tecnologia barata, democrática e fácil de usar. Por isso, você consegue compartilhar. Ela também é turbinada pela geração Y e pela geração Z, que já nasceu digital. Ela é turbinada também pela colaboração móvel. Para você compartilhar, é mais legal que você tenha objetos móveis. E a gente tem mais celulares no Brasil do que gente, por exemplo, né? Ela também é turbinada pela ubiquidade, pela essa tendência de essa capacidade de estarmos presentes em todos os lugares ao mesmo tempo e podemos encontrar qualquer pessoa em tempo real, através de um nano que temos na nossa mão 24 horas por dia, 7 dias por semana. E, por fim, ela também é turbinada por essa cultura do nós, essa cultura de que o coletivo é mais importante do que o individual, do que o eu. E amarrando tudo isso, a tendência do compartilhamento ainda tem a sustentabilidade, porque na medida em que eu compartilho alguma coisa e que eu dou um novo uso para isso, isso está sendo reusado, eu estou usando um dos R's da sustentabilidade. Ou seja, essa é uma tendência muito parruda, uma tendência que é uma tendência mais fácil, quando elas são interligadas por tantas outras tendências, é mais difícil de uma contratendência vir e acabar com ela. Então, vamos dar uma olhada o que acontece quando a gente pega uma tendência e faz dela um negócio, né? O negócio da tendência de compartilhamento chama-se consumo colaborativo. E eu peguei essa brincadeira em inglês que fala what's mine, it's yours, ours, né? O que é meu é seu, é nosso. E essa frase que eu adoro, que eu acho que resume o que é essa tendência, que eu não quero ter, eu quero me satisfazer, né? Eu não quero ter o CD, eu quero ouvir a música. Eu não preciso ter a furadeira, eu quero só o furo. Dizem que tem um estudo que a gente usa a furadeira durante 12 minutos da vida dela, quer dizer, da vida da gente, né? Então, para que todo mundo precisa ter uma furadeira, né? E eu acho que é isso, né, que a nova geração começou a pensar, mas o que faz essa furadeira sentada na caixa, né? E eu tenho uma que é pior ainda, que ela tem que ser carregada antes. Então, a hora que você tem que fazer o furo, ela não está carregada. Esse é o cara, né? O cara que entendeu tudo da história do compartilhamento e fez um negócio de 50 bilhões. Mas também não adianta nada falar dele, porque a gente não é ele, não é gênio, quer dizer, também não vai adiantar nada, né? Mas vamos ver, então, quem mais que sacou essa ideia do compartilhamento e está ganhando dinheiro com isso. Essa é a Robin Chase, a fundadora do Zipcar, que foi o primeiro negócio de compartilhamento de carros. Ela também foi uma grande difusora dessa ideia do consumo colaborativo como um negócio altamente rentável. Bom, ela cresceu, comprou todos os seus concorrentes e agora já está em outra.
O Zipcar é aquela história de que você não precisa ter o carro, mas você pode usufruir de muitos carros, né? Então, hoje eu quero ir para a praia no fim de semana, numa 4x4, eu pego uma 4x4. Aí, a segunda-feira que vem, eu quero impressionar alguém, eu pego um carro de luxo. E na terça-feira eu não quero dirigir, e na quarta-feira eu vou querer um carro bastante compacto, porque eu vou andar pelo centro de São Paulo. Esse serviço já existe no Brasil, mas com outro nome a gente vai ver. Ele está em 14 países e tem 1 milhão de associados. E a coisa bacana é que a promessa é que você consegue pegar um carro a 2 quadras da onde você mora ou do seu trabalho. Vamos ver. E esse anúncio que eu trouxe, que eu adoro, esse anúncio deles que diz que a gente passa mais tempo procurando uma vaga de carro do que fazendo sexo. É muito bom, né? Bastante convincente. Agora vamos ver uns exemplos aqui do Brasil, né? Tem o enjoei.com, que é para tudo que você já enjoou e não quer mais. Você vai lá e posta lá e alguém vai reusar, né? Reutilizar aquilo, né? Tem o Zascar, que é a cópia escarrada do Zipcar em tudo, site, tudo. Eu não encontrei nenhum dado para saber se... É novo no Brasil, mas eu não encontrei nenhum dado para saber se eles estão bombando ou não, se deu certo como negócio. Espero que tenha dado. O ponto de contato, que eu não sabia que a Fernanda Nudman ia estar aqui, não sei onde ela está, mas é de uma jovem... Ali! De uma jovem empresária de 30 anos, a gente trabalhou juntas. Ela tem... esse espaço de coworking, ela já está na sua 2ª filial e em menos de 2 anos ela já tem um sócio capitalista ao lado dela. O Airbnb é que você registra a sua casa ou apartamento e alguém, algum turista no mundo pode ficar na sua casa quando você viaja, né? E o Vermont Toy Share, que eu acho que é uma grande oportunidade para o Brasil, porque eu não encontrei nenhuma empresa no Brasil de compartilhamento de brinquedos, e já que os brinquedos hoje são tão abundantes, né, em todas as classes sociais, e as crianças crescem, né, e os brinquedos ficam, então eu acho que poderia ser uma oportunidade de negócios. O que mais? Vamos ver. Cresce também os grupos de compra coletiva. O Groupon, que era um negócio que não existia há 3 anos atrás, protocolou seu IPO este mês por 750 milhões de dólares. E agora, falar um pouco da nuvem, né? A nuvem também que... teve até a pergunta da nuvem, né? O cara que sacaneou o outro pela nuvem. Essa é boa, né? Mas a nuvem voltou aos noticiários, né, esse mês por causa do iCloud, do Steve Jobs. E eu encontrei essa frase da Rachel Botsman, que escreveu um livro sobre consumo colaborativo, que é muito bacana, não tem ainda em português, e que eu achei bastante legal para a gente refletir. Vamos ver. Diz assim: à medida que nossas propriedades se desmaterializam na nuvem, surge uma linha embaçada entre o que é meu, o que é seu e o que é nosso. Acho que essa é uma frase assim que dá para pensar a semana inteira nela. Vamos lá. Bom, a gente está chegando ao fim da nossa conversa de hoje e eu queria repassar com vocês as habilidades que nós vamos ter que ter no século XXI se a gente quiser ser protagonistas das soluções desse século. Cérebro ligado, para que a gente consiga enxergar oportunidades de negócios em todos os sentidos, no sentido horário, no sentido anti-horário. Criar um espaço dissidente que acolha opiniões heréticas e divergentes. E para que a gente crie novos negócios, a gente tem que sacar tendências, a gente tem que olhar para as tendências e refletir sobre elas. Principalmente se vocês puderem refletir de uma forma assistida e monitorada. E por fim,
eu gostaria de deixar as minhas últimas palavras com vocês, que eu ia dizer que eu roubei as palavras, mas acabei de aprender com o Quiroga que eu furtei as palavras, porque eu não cometi nenhum ato de violência. Mas eu furtei essas últimas palavras do diretor independente Jim Jarmusch sobre as 5 regras de ouro para se fazer um bom filme. E aí eu quero deixar, se Deus quiser. Nada é original. Roube de qualquer lugar que inspire ou seja combustível para a sua imaginação. Devore filmes antigos, filmes novos, música, livros, pinturas, fotografias, poemas, sonhos, conversas aleatórias, arquitetura, pontes, placas de rua, árvores, nuvens, massas de água, luz e sombras. Selecione e roube apenas as coisas que falam diretamente à sua alma. Se fizer isso, seu trabalho e roubo serão autênticos. A autenticidade é inestimável. Originalidade é inexistente. Não perca tempo escondendo seu roubo. Celebre-o, se sentir vontade. E lembre-se sempre de Jean-Luc Godard. Não é de onde você pega as ideias, mas para onde você as leva. Jim Jarmusch.